Qual o cliente seu mais desafiador? Qual o seu cliente mais tranquilo? Por quê? O que diferencia esses dois perfis? Existe perfil de pessoas melhores para empreender? Você perguntou e vamos responder. O meu cliente mais desafiador, eu tive ao longo das décadas de mentoria e consultoria financeira organizacional e pessoal, eu tive clientes muito desafiadores. Mas me vem na mente aqui um cliente que foi muito desafiante. Qual era a dificuldade? Ouvia pouco, aplicava pouco. Como era ele que entendia do negócio dele, naturalmente é o cliente que entende mais do seu negócio, não sou eu. Eu sou um mentor para a lucratividade, para os resultados, para a gestão de pessoas, a gestão de negócios, para o ambiente ganhar força. A tendência desse cliente, de muitos, ele entende, então é ele que sabe. E aí nada funcionava, porque queria praticar as mesmas práticas. Contrata a mentoria, pensa que a mentoria vai resolver fazendo as mesmas práticas de antes. Muito desafiante. Um trabalho gigantesco. Era uma empresa média, atendia um estado grande, com veículos, frota própria. Muito desafiante. E mais, era um casal que não combinava muito nos negócios. Discutiam, não tinha uma convivência harmônica. Porque também, por mesmo motivo, quem sabiam eram eles, um sabia mais do que o outro. Conseguimos superar? Conseguimos, mas levou mais de ano para aquilo que em 3, 4, 5 meses a gente poderia ter conseguido. Só quando realmente viu que não tinha jeito é que começou a nos escutar. Então esse é o perfil do cliente mais difícil. Tem um movimento de sabe tudo e rejeita sem analisar direito outras possibilidades. Aí você perguntou qual o cliente mais tranquilo. Tivemos muitos clientes mais tranquilos, bem tranquilos. Por quê? Dóceis. Tem 2 tipos de clientes mais tranquilos. Ele está ganhando bem, mas ele quer melhorar a performance, ele quer melhorar a sua segurança, ele quer conseguir um resultado com mais força, para potencializar o seu mercado, aquilo que ele atua. Então, ele já tem uma alta rentabilidade, mas ele precisa saber como fazer isso, se isso realmente está dando o que poderia, se não podia. Esse cliente, sempre nós já tivemos trabalhos muito valorosos com esses clientes. E redimensionamos ali o caminho, o norte, porque às vezes uma mudança de rota pequena dá lá um resultado muito maior. Uma pequeníssima mudança. Tem a ver com paradigmas, pensamentos, tem a ver com empresas enxutas, com a habilidade de gerar recursos e saber o que fazer com os recursos, com os investimentos, com a lucratividade, todo esse processo. O outro cliente é aquele que passou o pão que o diabo amassou. Não aguenta mais, não sabe o que fazer e não tem respostas. Esse está amansado pela dureza da cabeça dura que ele já foi. Hoje ele não é mais cabeça dura. Hoje ele está dócil para aceitar novos caminhos. É um perfil valoroso, porque na dor nasce um novo ser disposto, animado, porque consegue ver já as coisas caminhando para outros parâmetros, outros patamares de resultado. Então, esse primeiro cliente do perfil mais trabalhoso, ele tende, mesmo depois, a voltar às situações anteriores. Ele tende a conseguir resultados, mas tende a voltar, porque é muito resistente. E o pior, eu vou dizer para você, não gosta muito do dinheiro, finge que gosta, ele quer dar um jeito de sumir com o dinheiro, porque não consegue ver dinheiro na conta, dá um jeito de gastar, de sumir. Ele gosta de ter o poder de gastar, que lhe dá ali uma sensação de que é competente. A competência não está em muitas compras, em muitos movimentos. Eu vou encerrar esse vídeo, esse momento aqui com você, trazendo uma história em Minas Gerais de um cliente que nós
fizemos um trabalho de mentoria e consultoria. Ele tinha um posto de combustível, tinha a estrada, a rodovia principal e tinha uma que ia para uma cidade menor. E ele tinha um posto de combustível ali. E esse posto de combustível estava precisando de redesenhar a lucratividade. E nós fomos lá em Minas Gerais. E fomos nesse posto de combustível, uma estrutura magnífica, excelente. Restaurante, lanchonete, conveniência, excelente. Mas eu notei que do lado tinha uma espécie de um barraco. Era como uma chácara e tinha um barraco de madeira, antigo. Mas eu notei que tinha um pátio imenso e tinha mais carreta nesse barraco do que no posto de combustível. E aí eu fui investigar, conversar com o proprietário do posto. Por que que aquele barraco tinha tantas carretas, tanto volume, tantos carros ali, tão simples ali com aquele movimento? Aí ele me disse que aquele barraco vendia, na época, mais de 200 mil reais por mês, era muito dinheiro, mais de 200 mil reais por mês de pão de queijo com linguiça. Não sei se você já viu falar isso. O mineiro gosta muito de pão de queijo com linguiça. Não é um hábito nosso. Ele vendia mais de 200 mil reais por mês. E aquela chácara, a fazenda atrás do barraco, tudo comprado com pão de queijo com linguiça. O custo dele, praticamente só direto. Custo direto de caminhão 3/4, né, aquele caminhão pequeno. Ele passava todo dia para descarregar a linguiça, para colocar no pão de queijo. E o posto lá com aquela estrutura, endividado. Então, qual é o cliente mais difícil? Aquele que não sabe dimensionar isso. O posto de combustível, nós organizamos para fazer uma parceria com o pão de queijo, trouxemos o pão de queijo com linguiça para o posto de combustível, modificamos a estrutura do posto para ser um atendimento, porque era uma região que estava claro ali, o cliente queria algo simples. É tanto que o barraco não fez uma baita propriedade ali, ele manteve o barraco porque era aquela singeleza que oferecia ali aquele ambiente para aquele tipo de público, caminhoneiro, pessoas simples, agricultores. Era muito interessante. Eu lembro disso como se fosse aqui agora. E nós fizemos as parcerias, o posto modificou um pouco a sua estrutura, com mais simplicidade, ofereceu algumas coisas que não oferecia, como café grátis para os motoristas, algumas coisas que não tinha. E, olha, não demorou 3 meses, nós já estávamos com uma alta lucratividade. Então, esse é o caminho, criatividade, esse é o caminho, inovação, esse é o caminho, humildade. O cliente melhor é aquele que se coloca como aprendiz, persistente e protagonista do seu próprio sucesso. Pense nisso. Comprometa-se agora.